Está entrando no ar pela Rádio Universidade 800 AM o programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento. O que te move? Olá! Está começando mais um T-Move, Temas Emergentes em Movimento, em sua segunda temporada. Eu sou a Maria Aparecida Zolim, pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional e apresentadora deste programa. O programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento, é um projeto da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM, vinculada à Prograde, Pró-Reitoria de Graduação. Proporcionamos aqui um espaço de conversas e troca de ideias, através de entrevistas com convidados super especiais. Nossa convidada de hoje é a professora doutora Leonice Mourad. Nossa, a prof. Leonice tem um currículo fantástico. Graduações, bacharelados, Direito, Ciências Sociais, Serviço Social, Relações Internacionais e Ciência Política. Graduações em Licenciatura, História, Geografia, Pedagogia, Educação do Campo, Letras e Filosofia. Graduações Tecnólogo, Agricultura Familiar e Sustentabilidade e Educador Social. Mestrados, História, Geografia, Políticas Públicas e Educação Profissional e Tecnológica, em curso. Doutorados em História e Geografia. Professora associada da UFSM, Departamento de Metodologia de Ensino, docente do mestrado em Ensino de História e do mestrado em Ensino de Geografia da UFSM. Professora Leonice, muito bem-vinda no T-Move. Muito obrigada, Maria Aparecida, obrigado pelo convite, né? Agradeço o programa, o T-Move, agradeço também o CTE, especificamente, né? Que coordena isso junto com o Prograde, e é um prazer partilhar de algumas questões com vocês. Prof, nós temos uma pergunta que dá título ao nosso programa. Então, Leonice, o que te move? O que me move? Enfim, várias questões me movem, né? Várias questões, a partir de diferentes abordagens, me põem em movimento, me mantêm em movimento, né? Mas, efetivamente, a questão que eu te diria que é estruturante, né, para o meu movimento é a questão que diz respeito à formação de professores. Tá? A minha primeira formação não é uma licenciatura, enfim, e só mais tarde, depois de uma inserção no mundo do trabalho, enfim, né, na área do direito, é que eu acabo fazendo uma opção explícita pela docência, tá? E especificamente pela formação de professores. Já trabalhei, enfim, como professora, né, em cursos de bacharelado, então, né, que não tem o propósito de formar professores e professoras, mas efetivamente a formação de professores é o que me movimenta na sua complexidade, nos seus desafios, enfim, e sempre pensando, né, que este movimento, né, ou que esse caminho da formação de professores precisa necessariamente contribuir para uma educação, então, equalizada, justa, enfim, né, emancipatória, né, ao fim e ao cabo. Então, é esse o propósito e é essa a perspectiva que me coloco como uma educadora. Perfeito. Mas e quem é a Leonice que não está no Lattes? Ela é muito difícil, enfim, né? Na verdade, eu particularmente prefiro declinar essa do Lattes, mas essa do Lattes está diretamente relacionada à Leonice, docente, negra, mulher cis, enfim, que tem um conjunto de desafios permanente, né? Cuja vida impôs um conjunto de desafios constantes. E é disso que eu falo, né? Então não há uma indissociabilidade entre as questões que eu busco compreender e aprender de forma
absurdamente rigorosa, né? Porque isso é a minha característica, eu não me aproximo de uma temática que me interesse, senão a partir de uma densidade expressiva, né? Então, assim, nunca faço tão somente uma leitura sobre determinada temática, né? Se a temática me mobiliza e se eu avalio que ela é fundamental, eu vou me apropriar dela rigorosamente. E isso implica, no mínimo, em fazer uma graduação. Tá? Então, é assim que eu me movimento. Tá? É essa a questão. Mas esse movimento, então, ele é marcado então, por essa apropriação rigorosa, que sempre precisa ser cotejada, sempre precisa ser mediada, enfim, por reflexões densas, né, que daí seria dessa dimensão da pesquisa e sempre também do que a gente chama em pesquisa de uma pesquisação ou de uma pesquisa participante, né, uma pesquisa que tem essa dimensão instrumental, tá? Que, como diria minha mãe, sirva para alguma coisa. Minha mãe diria, né, um vocábulo bem coloquial, tem que ter serventia. Né? Então, é basicamente isso. Então, é desse lugar, e aí, basicamente, para o fim último, que é a ideia, né, da extensão. É a ideia de que o que eu faço, o que eu sou capaz de aprender, o que eu sou capaz de ressignificar, precisa contribuir com a vida de alguém. Tá? E, obviamente, estes alguéms, né, enfim, têm muito a me ensinar. Tá? Então, uma parte muito significativa do que me move, né, e que me faz adotar caminhos, este ou aquele caminho, resulta dessa demanda, que daí me coloca numa situação que gosto muito, enfim, uma situação de ativista, uma situação de militante, né, que é basicamente o que me constitui. Nossa, eu concordo plenamente contigo. Eu acredito que a teoria ela é muito importante, mas se ficar só na teoria, ela pouco se contribui. perde. Exatamente. Que ela tem que ter. Ela tem que circular. Realmente, eu achei perfeita a colocação. Ela tem que ter uma serventia. Eu queria que tu me contasse um pouquinho da tua trajetória de vida, desse teu movimento, transitando em diferentes áreas. Nossa, tu passa os teus momentos estudando, porque quantas graduações? Sim, são 13. Nossa! São 13, enfim, e outras em cursos. Bom, é desse movimento mesmo, assim, né? É desses desafios aos quais eu me imponho também, porque eu me imponho isso a partir de uma conduta quase patológica, né? Porque assim, eu vou fazer, e não permito que não faça, eu tenho isso, assim, comigo, né? Eu me estabeleço, me defino questões e aí, bom, eu vou me apropriar disso, né? Então, eu não sou uma pessoa tranquila comigo. Eu sou muito rigorosa, absolutamente rigorosa comigo, né? E que é da vida mesmo, e que é dos desafios que são imensos e que a cada dia se apresentam e às vezes com outras facetas e às vezes são velhos desafios que surgem com reconfigurações novas, enfim, né? Então, a minha trajetória é uma trajetória de movimento. E curioso, né, do Timova, do nome especificamente do programa, é mais ou menos isso que eu me imponho o tempo inteiro. Tá? O tempo inteiro eu me convido. E, na maioria das vezes, não é um convite cortês, é um convite bem positivo comigo mesma, né? No sentido de me movimentar, né? De me mover. E esse me mover, durante muito tempo, foi, inclusive, uma movimentação física, né? Assim, na minha trajetória, eu ando muito. Eu estou, possivelmente, aqui na UFSM, enfim... É um período que eu estou há mais tempo, né? Mas, enfim, andei pelo norte do Brasil, andei pelo centro-oeste, assim, na busca de um Brasil profundo, assim, né? Na busca de pensar outras questões naquele momento. E quando fui para o Mato Grosso, enfim, a ideia era estudar a questão agrária, né? Num lugar onde isso estava absolutamente tensionado, né? Então, norte e noroeste do Mato Grosso, divisa com o Pará, enfim, né? Então, eu fui atrás disso e aí encontrei outras coisas e me desafiei
a partir de outras realidades, fui buscar efetivamente uma questão camponesa, acabei me deparando com uma questão indígena, que naquele para mim era nova, então eu fui apresentada a isso e por conta disso precisei me apropriar efetivamente dessa questão. A própria questão quilombola vai se construindo neste tempo histórico em si. Então é uma ideia de movimento. Inclusive, assim, quando eu cheguei no Mato Grosso, uma expressão do Mato Grosso, que é um lugar de confluências, de movimentos migratórios, né, importantes, né? De diferentes naturezas. Eles têm uma expressão que eles chamam de pedra rodada. Tá? A ideia de pedra rodada, e eles usam isso no sentido pejorativo. É uma ideia muito atrelada a uma migração de nordestinos, tá? Não é uma migração de sulistas, mas uma migração de nordestinos que vinham na busca de trabalho e que aí ficavam um pouco num lugar, um pouco no outro, e iam, né, a pedra rodando nesse sentido, né? E aí chegavam, então, nas frentes de trabalho. Basicamente, isso é uma expressão utilizada dentro da lógica do avanço da fronteira agrícola, enfim. E eu gosto muito dessa expressão, tá? Eu lembro que quando eu ouvi isso, assim, mas fulano é rodado, é uma pedra rodada, enfim. Eu lembro que eu fiquei pensando, mas isso é possível positivar isso, que a conotação era negativa, né? E fiquei pensando, isso diz muito acerca de mim, nesse sentido, né? De que a ideia do movimento também te permite, né, que daí é uma outra referência, a não criar limo, né? Porque a pedra parada, ela cria limo, né? E ela nos deixa parada, né? E aí se nós temos limo, nós estamos ali há muito tempo, né? E a ideia de movimento, então, da pedra polida, né? A pedra que sofre, né? Que anda, que é polida, que enfim, né? Que reage, que precisa ser resiliente, que perde algumas coisas, que ganha outras, é muito a minha cara, né? Então, é isso, assim, dessa ideia de movimento mesmo, que passa por todas as dimensões que me constituem. Não, esse movimento, a bagagem de experiência e de vivência que tu tens é as trocas são muito importantes, né? As trocas que se dão, né, por essa ideia de movimento é muito rica, né? É muito importante. Muito interessante. Professora Leonice, em pleno século XXI, com vários avanços tecnológicos, agora inteligência artificial, o chat GPT, que já é uma realidade instalada, ainda precisamos falar sobre racismo, porque o racismo, ainda faz parte das nossas relações, ele está presente no nosso dia a dia. Como podemos romper com os preconceitos? O desafio é absolutamente imenso, né? É absolutamente imenso. Às vezes, e falo isso com lamento, né? Às vezes, nós nos sentimos como se fosse, pensando, né? Desculpem, pensando na mitologia, a gente se sente como o mito, né? De Sísifo. Né? A gente carrega uma pedra, a gente empurra, e a gente chega no topo, né? No cume, e aí ela cai. Né? E a gente volta e a gente continua subindo, a gente empurra ela de novo, e ela cai. Então é o trabalho de Sísifo, né? É um trabalho que não tem fim, né? É um trabalho absolutamente desafiador, mas é um trabalho que é preciso ser feito. Então, não existe outra possibilidade para o mundo que eu acredito ou para as coisas que me constituem. E o racismo, especificamente, a desigualdade, né? Eu gosto de pensar na minha condição de cientista social. As desigualdades, né? E elas são muitas e são combinadas, e cada vez elas se combinam de forma mais perversa e se justapõem, são um importante desafio. Então eu falaria, entre as desigualdades, o racismo, que para o contexto brasileiro é estruturante, daí nós falarmos de um racismo estrutural, um racismo institucional, enfim. Né? Nós temos desigualdade de gênero, que também se combinam com o racial, e aí agravam isso. Mulheres pretas são efetivamente aquelas mais vulneráveis, em todos os sentidos. Os indicadores nos colocam isso. Nós temos uma discussão, efetivamente, das pessoas com deficiência, porque somos uma sociedade profundamente capacitista. Então, como isso também ganha visibilidade. Então, a questão da desigualdade, e aí no Brasil, a desigualdade, ela tem na variável étnica
um elemento estruturante, porque ele cola questão de classe, né? Então, ele cola a questão econômica, cola a pertença de gênero também. Então, ele é um tema absolutamente desafiador. E é preciso fazer um enfrentamento, né? E penso que tu só faz o enfrentamento efetivo se tu explicitar o problema. O Brasil tem uma história de apagamento, tá? E de pensar a sua memória sempre de uma forma muito complicada, assim, né? Colocando algumas coisas debaixo do tapete, algumas coisas que tensionam. Será que devemos falar disso ou não devemos? Sim, devemos falar, porque essas nossas memórias, essas nossas dores históricas, enfim, né? Elas precisam ser elaboradas, né? Pressupondo que a psicanálise diz, né? Tu precisa elaborar isso. E tu só elabora isso quando tu explicita isso, tá? Quando tu evidencia isso. Porque, bom, à medida que tu é capaz de fazer isso, essas questões podem ir se acomodando, né? Ou vão se acomodando. Senão, elas sempre continuarão como lesões latentes. Que hora dói mais, hora dói menos. E a questão do racismo ou tem essa marcação muito forte. Não, e é mais do que necessário falar sobre isso, para que não se repita. A gente teve um caso dessa questão da memória, né? Que o Brasil tem culturalmente essa questão de apagamento, né? Ou como a senhora colocou, de deixar as coisas, né, embaixo do tapete ou apresentar de forma branda, dando margem para que há pouco tempo a ditadura fosse questionada como se não Será que tivesse, existiu? não aconteceu, Não foi exatamente tortura assim. capaz, não houve. Então a gente precisa falar muito sobre essas questões. Precisamos falar sobre racismo, precisamos falar sobre homofobia, precisamos falar da ditadura. Machismo, enfim, né? Com certeza. É fundamental tratarmos disso, né? Porque, obviamente, sempre a memória está em disputa, é óbvio isso, enfim, nós historiadoras e historiadoras sabemos desse processo, mas é preciso um enfrentamento, né? Porque nós temos o que nós chamamos especificamente, né, nos estudos de memória, enfim, nós temos o que nós chamamos de memórias interditadas. Ou seja, memórias das quais não se pode falar. Tá? E isso em educação, né, pensando o próprio temas emergentes, enfim, isso em educação configura aquilo, Maria Aparecida, que nós chamamos de temas sensíveis em educação. Tá? Temas que será que a gente trata, falamos, não falamos, a escola enfrenta, a escola não enfrenta, como a escola dialoga com a comunidade, como as famílias vão receber isso. Então, isso que é tema sensível. E aí nós acabamos optando por colocar os temas sensíveis debaixo do tapete. A própria questão da educação sexual, né, que foi assim, totalmente desvirtuada, digamos assim, e que uma coisa extremamente fundamental. O que é o trabalho com educação sexual? A questão da prevenção de doenças, a questão da valorização do próprio corpo, a gravidez, como evitar uma gravidez precoce. Como que isso vai ser negativo? Nunca. Olha que eu, 22 anos na educação básica, eu nunca vi nem um manual nem um Kama Sutra, nada na escola. Então, assim, realmente um agir de má fé, né? Então, não, o preconceito, o racismo, usando uma palavra mais, o racismo ou a homofobia, não, ou a questão do machismo é mimimi, né? E eu sempre conto uma história que me envergonhei por um tempo, mas eu sempre conto, e quem já ouviu o Temov, quem já ouviu no Temas, eu sempre conto a mesma história que aconteceu comigo quando o assunto é racismo. Porque às vezes a gente ignora, e é ignorante, não estou falando em termos pejorativos, é realmente de ignorar. Estávamos eu e uma colega fazendo um trabalho na escola,
Ontem eu tentei lembrar o nome do filme e não consegui. Agora eu lembrei, aquela Histórias Cruzadas. Uhum. E nós estávamos fazendo, eu como professora de história e a colega de literatura, nós estávamos fazendo um trabalho interdisciplinar para abordar a questão do racismo. Ela negra, eu branca, e nós estávamos uma proposta em conjunto. E na fala dela, ela colocou que a cidade onde nós morávamos era a cidade mais preconceituosa que ela tinha vivido. E aquilo para mim foi um choque. Eu fiquei assim, ó, porque para mim a cidade, não vou citar, Era acolhedora. Acolhedora, até porque tem muitos quartéis, eu digo assim, há uma rotatividade muito grande de pessoas. Para mim o preconceito não existia. Claro, para mim não existia. Como branca não existia, óbvio. Exatamente. Do teu lugar, aquilo, tu não pra percebia mim, isso. No meu lugar de mulher branca, eu nunca tinha sofrido preconceito. Até o social, de chegar numa loja, assim, não, mas nada assim, Tão ostensivo. nada. Então, para mim, ele não existia. E aquela fala dela, por isso que eu digo, assim, bato nessa tecla e conto essa experiência, porque a gente precisa falar, porque às vezes o outro não se dá conta porque não tá naquele lugar, né? Quando ela falou aquilo assim, aí eu digo, nossa, e eu achava que, né, Que eu compreendia tinha e uma lia a realidade na sua Exatamente. amplitude. Mas eu nunca tinha sofrido e eu nunca tinha visto alguém ou não tinha percebido. Então, aquilo para mim foi um divisor de águas. E eu coloco essa história porque para salientar a importância que a gente tem do falar, né? O se colocar no lugar do outro, eu acredito que é uma impossibilidade. Eu posso sentir, né? Me sensibilizar, Ter empatia. Agora. ter empatia, ficar triste Mas junto nunca tu vai ser o contigo. outro. Mas eu nunca vou sentir a tua dor, porque é uma impossibilidade. Mas enquanto a gente consegue perceber o outro e perceber o outro verdadeiramente, perceber o outro na sua legitimidade, a gente consegue ser ser sensível à dor do outro e pegar junto na luta. Na verdade, tu traz uma coisa importante, assim, né? Desta impossibilidade absoluta, né? Evidente, de tu colocar no lugar do outro. Tu não é um outro, tu faz sempre um esforço aproximativo. Mas observa, né? Nós costumamos fazer um esforço aproximativo para desqualificar o outro. Nós fizemos um maior esforço, estou generalizando, enfim, mas nós fizemos um maior esforço para o que o outro está sentindo isso, e daí eu dizer, é mimimi. Né? Aí então eu faço um esforço e daí eu avalio que aquilo ali nem é daquela forma que ele está sentindo. Né? Então assim, eu avalio que ele está sentindo da forma que não é. Então eu fiz esse exercício. Agora eu não faço um outro exercício aproximativo, né, no sentido de pensar outra coisa, mas então eu faço esse que desqualifica o outro, né? Ou que desqualifica o sentir do outro, o pensar do outro, como ele concebe o mundo, né? A partir de que variáveis ele concebe o mundo, enfim. Ilustrando e corroborando com o que tu aponta, Maria Aparecida. Então, como andei, né, por muitos lugares desse país, enfim, e como particularmente eu sou uma pessoa muito reservada, eu acabo me ocupando de estudar, é isso que eu faço, eu trabalho e estudo, assim, né? Tenho essa característica, eu moro sozinha, então tenho uma vida muito tranquila no que diz respeito a isso, né? Tenho demandas que eu crio e que eu dou conta. Então, sou reservada, assim, né? Não me ocupo de uma vida social, enfim. Lembro quando eu cheguei no Centro-Oeste, enfim, né? E aí cheguei para dar aula e para estudar, enfim, e muito reservada. Eu lembro que a forma como eu fui acolhida, num primeiro momento, Maria Aparecida, eu tomei aquela forma quase como invasiva. Assim, pessoas que eu nunca tinha visto, tá? Muitas pessoas, muitos inclusive na condição de estudantes meus, assim, do nada, né? Lugares pequenos, do nada, Maria Aparecida, assim. Eu estava lá, tinha 10 dias, enfim, batiam na minha porta, que eu não sabia nem que sabiam onde eu morava, mas é coisa do interior mesmo, né, sabe? E
professora, a senhora não quer jantar? A gente está fazendo uma peixada, né? A senhora está sozinha, a senhora não quer jantar? Eu lembro que, num primeiro momento, eu senti, meu Deus, mas que invasivo. Eu lembro de ter perguntado, mas como é que vocês chegaram aqui? Ah, não, a gente perguntou lá na faculdade, aí disseram, né, que a senhora estava sozinha, estava morando aqui. Então, eu lembro de ter percebido isso nesse sentido, assim, nossa, quão invasivo é isso. E depois eu fui pensar e fui entender que aquilo era uma forma de acolhimento. E uma forma de acolhimento que nós não temos aqui, né, Maria Aparecida? Nós somos extremamente reservados no sentido, assim, de estranhar o outro, né? Quem é mesmo esse outro. E eu ouço muito isso, Maria Aparecida, dos nossos estudantes aqui, que vêm de fora, que se sentem tão pouco acolhidos, né? Que se sentem muito pouco acolhidos. Ontem nós tínhamos uma reunião ainda com o professor Júlio da SAI, enfim, né? E os estudantes estrangeiros, né? Então, os estudantes negros estrangeiros diziam isso, né? Diziam dessa ausência de acolhida, que eles ficam aqui perdidos, enfim. E é disso que a gente está falando, né? Então, a gente está falando de uma dificuldade que nós temos, que dá para compreender historicamente, dá para compreender antropologicamente, enfim, mas, paradoxalmente, nós nos orgulhamos, né? E temos isso numa narrativa nossa, no sentido de que nós somos acolhedores. E, objetivamente, eu, mais ou menos como a tua colega, que andei por aí, tenho muita dúvida, né? Se, de fato, nós, sul-riograndenses, né, se nós temos essa característica, se isso é uma característica, de fato, com a potência cuja narrativa o senso comum incorpora, né? Eu realmente vou ter que pensar, fazer novamente Desculpa, nós usamos a expressão hospitaleiro, né? É uma expressão que está no nosso vocábulo, enfim. Sim. Não sei. Eu não diria. Eu não sou daqui de Santa Maria, fazem 2 anos que moro aqui, e eu só morei no Rio Grande do Sul, e eu acho Santa Maria, assim, ó, uma das mais acolhedoras que eu passei. Pra quem, né, Maria Aparecida? Exatamente. Então, de novo, eu digo assim, ó, cai aquela bigorna na cabeça, assim, né? Que realmente eu vou ter que refletir sobre isso. Porque pra mim, mas eu já andei em cidades assim, ó, que, nossa, muito ruim. Realmente essa questão de não acolher. E Santa Maria eu me senti acolhida. Mas é realmente isso, né? É muito de um lugar, né? A partir de um lugar. E assim, ó, eu cheguei numa escola, fui muito bem acolhida na escola, já cheguei para trabalhar num lugar que estavam me esperando. Depois, né, me exonerei e comecei a trabalhar na universidade, que também fui muito bem acolhida. Então, realmente, é muito pontual, que não dá para fazer uma análise assim, e eu vou pensar muito sobre isso que tu disseste, porque realmente, né? No ano passado, completamos 10 anos da Lei 12.711 de 2012, uma política afirmativa que foi necessária e essencial, foi a Lei das Cotas. Como que essa política das cotas, ela avançou, ela precisa ser revista, teve retrocessos, como tu percebes isso? Eu penso, Maria Aparecida, então, a legislação, né, que nacionaliza efetivamente, né, a propostas de ações afirmativas, as cotas, né, como nós chamamos, são coisas distintas, mas nesse contexto, né, mais o senso comum, a gente pode aproximá-las, enfim. Ela cumpre um papel absolutamente importante, porque ela cumpre um papel, ao fim e ao cabo, de buscar equalizar desigualdades, né? Porque como nós somos constituídos, enfim, a partir de um conjunto de desigualdades, a possibilidade de acesso, efetivamente, a diferentes espaços nunca é uma possibilidade equalizada, tá? Então, é fundamental que se tenham mecanismos, enfim, que façam essas correções, ou mitiguem especificamente essa desigualdade, né, no sentido de acesso, enfim, que é o que nós chamamos do pressuposto da equidade. Então, e obviamente, esta legislação federal, né, então ela
ela foi antecedida de um conjunto muito importante de experiências, né, que eram pontuais, né, e aí a Estadual do Rio acaba sendo referência nisso, então tu tem várias instituições que incorporam isso muito precocemente. Lamentavelmente aqui na UFSM nós incorporamos tardiamente, né, no limite da discussão, assim, né, ou no momento de uma discussão mais tensa, e também conseguimos aprovar ela, né, de forma muito dolorosa, né, para dizer pouco especificamente, né, da dificuldade que foi, de como a votação, né, nos conselhos superiores foi uma votação muito, né, na verdade o que decidiu foi um voto, tá? Então, para a gente pensar a gravidade disso quando um voto determina efetivamente isso, né? Então isso é uma questão, é um desafio, né? Obviamente precisamos, ainda estamos muito longe de dar conta dessa equalização, porque estas ações, via de regra, não foram seguidas de uma forma, então, mais intensa, né? Ocorreu, mas não de uma forma suficiente, né? Políticas que viabilizassem efetivamente a permanência, né? Então, o acesso foi equalizado, né? Ou, né? Ela acaba, a política viabiliza isso, né, ou dá conta disso, mas efetivamente em algum lugar isso vai se perdendo, né, porque a permanência, então o acesso, a gente pode dizer que está tranquilo, né, nesse sentido, mas a permanência é que é um problema, tá? Como ficar aqui? Né? E como ficar aqui a partir das diferentes demandas de ordem econômica, né? De ordem social, de ordem emocional, né? E de ordem, né? Por que não, a gente não fala disso? De ordem epistêmica, né, Maria Aparecida? Porque o nosso mundo, né? Então, o mundo de PCDs, né? O mundo de pretos e pretas, o mundo de indígenas, enfim, aonde ele está aqui na universidade? Tá? Aonde nós nos reconhecemos? Tá? Aonde os nossos saberes, a nossa cosmologia, aonde isso está presente? Então, essa discussão epistemológica é um buraco, né? Pela nossa tradição etnocêntrica, né? Colonizada, enfim, né? Pelo que caracteriza, ao fim e ao cabo, os nossos currículos. Tá? Então, eles têm essas marcações muito fortes. Então, eu te diria, sim, nós temos importantes desafios de permanência, e aí eu te diria e destaco, não só essa permanência que é estruturante, essa permanência material, mas uma permanência simbólica. Que também precisa ser pensada. Então, penso que o balanço é positivo, né? É positivo, enfim, nós temos muito a fazer, mas o balanço efetivamente é positivo. E te diria que, bom, então essa legislação, enfim, ela está dentro de um outro conjunto de legislações que nós chamamos de legislações antirracistas, enfim, né? E que aí nós temos, bom, a própria obrigatoriedade de ensino de história afro-brasileira, né? Pela 10.639, que também esse ano faz 20 anos, enfim, né? E aí depois, em 2008, a incorporação da obrigatoriedade também da temática indígena, né? Nos mesmos dispositivos, na educação básica e na formação de professores, ainda que isso seja um tema muito pouco tratado na formação de professores e professoras. Nós temos uma lacuna nesse sentido. Se não me engano, a lei das cotas, a primeira universidade no Rio Grande do Sul foi a FURG, né? Foi uma das pioneiras, inclusive, no país, se não me engano. E agora, depois a de Brasília foi a... A FURG tem um programa muito interessante de cotas hoje. Tá? Ela tem um conjunto de cotas, enfim, a FURG é uma das primeiras a abrir federal um conjunto de cotas agora, que está sendo discutido judicialmente, inclusive, de cota para pessoas trans. Tá? Nossa, então, olha, nesse sentido, né? E aí, quando isso se colocou, obviamente as forças conservadoras discutiram judicialmente, impugnaram, mas não pode, como é que vai fazer essa reserva, enfim. Então, a FURG teve que dar 1 milhão de explicações dizendo que ela tem uma demanda. E que ela tem uma demanda e que ela vai dar conta dessa demanda. Tá? Então, assim, bom, aí tu teve um juiz, sei lá o que, o judiciário que suspendeu as cotas para esse grupo, tá? E agora parece que ainda não está decidido o mérito, mas voltou efetivamente isso. Então, para a gente pensar, né, o que é isso? E daí, bom,
Esses são os grupos que trazem demandas, a universidade precisa responder, porque é uma demanda do entorno. Tá? Então, se é cotas para camponeses, se é cotas para pessoas trans, né? Se é cotas para quem tem mais de 50 anos, bom, se isso é uma demanda do entorno, é legítimo que a universidade responda. Tá? Então, nesse sentido, é bastante sério isso, né? Sim, com certeza. Professora Leonice, nós vamos ter que chamar um intervalo, a conversa está extremamente gostosa, mas nosso tempo... Perfeito. Mas nós já voltamos com a professora doutora Leonice Moura. Estamos de volta com o TMOV. Para você que ligou o rádio agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Maria Aparecida e você está ouvindo o programa TMOV pela Rádio Universidade 800 AM. Hoje com a presença da professora doutora Leonice Mourad. O TMOV é um programa de conversas e troca de ideias através de entrevistas semanais com convidados. Trataremos sempre assuntos sugeridos pelos parceiros dos temas emergentes. Está sendo bastante comentado a regravação do clássico da Pequena Sereia, onde a personagem Ariel é negra. Qual é a importância da identificação na construção do sujeito? Ela é fundamental, né? Porque ela pressupõe uma ideia de representatividade. Assim, até que como eu me vejo, tá? Ou em que contexto eu me enxergo, né? Então, nesse sentido, historicamente, enfim, né? Então, populações pretas e pardas, enfim, né? Indígenas, PCDs, enfim, né? São efetivamente grupos cujo movimento social leva para uma invisibilidade. Tá? Então, somos muitos e muitas, tá? Mas efetivamente, então, somos muitos, que daí é um fenômeno sociológico, né? Nós somos muitos e muitos estatisticamente. Tá? Então, nós estaríamos diante daquilo que se configura em matemática, em estatística de maioria. Mas é né? chamada minoria. Nós somos denominados de minoria. E aí, sociologicamente, isso é o que a gente chama de maiorias minorizadas. Tá? É esse o processo sociológico, né? Para compreender como uma variável estatística, então, não funciona. Para tratar desses grupos, enfim. Então, somos num número muito expressivo, mas historicamente invisibilizados e tratados como minoria, e a minoria sempre, bom, se der no jeito, a gente dá alguma coisa, a gente faz algum tipo de encaminhamento, porque numericamente é inexpressivo, é minoria. Então a gente precisa se atentar para isso. Não somos minorias, somos maiorias minorizadas sociologicamente, o que é uma outra coisa e diz muito dessa sociedade. Então a ideia de representatividade, né? E também, aí tu tem uma combinação de representatividade e representação, né? São duas categorias distintas, mas a ideia é assim de como crianças, tá? Pensando então um desenho animal, uma animação, tá? Nesse sentido. Um produto comercial, né, desse tipo, com essa característica. Ele cumpre um papel importante, tá? Porque meninas e meninos negros, enfim, não costumam se ver nesses espaços. Nós costumamos nos ver sempre em espaços negativos, né? Enfim, a ideia de, sei lá, página policial, ou uma ideia que hoje os livros didáticos têm feito, têm atentado muito para isso, mas por uma ideia, enfim, que nos cola a escravização, tá? Ou que não, ou a escravização, ou a uma dimensão folclórica, tá? Que também é muito acessada, né? Principalmente pela mídia, nesse sentido. Então, eu te diria que sim, é importante, né? Que crianças e jovens, enfim, se visualizem,
Tá? E pode ser isso, enfim, mas também sabemos que isso, e é assim que é, né, resulta de um processo, de uma demanda, de uma organização do próprio movimento negro, né, pensando isso, e que busca daí também a ideia, então, não só de representatividade, né, assim, de eu ter, sei lá, então, um personagem, né? Uma personagem negro, negra, indígena, enfim, né? PCD, enfim, mas efetivamente que ele diga respeito ou trate efetivamente de questões que nos dizem respeito. É aquilo que a gente fala. Nós temos muitos docentes, e tem um outro fenômeno para pensar isso, enfim, que é o fenômeno do branqueamento, né, social, enfim. Então, tu és negro, né, ou negra, ou indígena, enfim, mas tu acaba incorporando hábitos, né, como diria o Bourdieu, né, efetivamente da branquitude, né, nesse sentido, e tu opera nesse sentido. Então, tu estás ali, mas tu não representa nada, né? Podemos falar no nosso gestor, né? Enfim, na verdade, o cargo é de presidente da Fundação Palmares, né? Sim. Então, assim, ele era um negro. E aí, racista. um negro, ainda levando uma outra coisa perversa do Brasil, mas quando a gente pensa o colorismo, ele era um negro retinto, né? Como nós chamamos nesse sentido, né? Porque o Brasil também tem essa questão, né? Enfim, do colorismo. Então, tu olhava para ele, era um negro retinto, mas as falas... Ele era racista. Assim, desastrosas é pouco. Dizer desastroso é pouco, né? Então, assim, sim, ele... nós temos um presidente da Fundação Palmares preto. Bom, mas, de fato, né, há uma representação ali? Não há. Não há. Lamentavelmente, não há. Então, e é disso que a gente está falando. Então, como essas coisas chegam? E por quem chegam? Porque também tem muito este movimento. Então, sempre a ideia é pensar representatividade e representação. Sempre combinando essas questões é o grande desafio. E isso passa pela mídia, isso passa, né, necessariamente por outros espaços, né? E na tua infância e adolescência, tu tiveste personagens que te inspiraram, que conseguiu se identificar ou não? Na verdade, óbvio que não. Eu sou de uma geração também onde essa temática chegava muito, muito brandamente, inclusive isso era quase que um tabu, enfim, nesse sentido, porque a lógica muito forte naquele momento é que à medida que tu consegue acessar, e nesse sentido eu fui uma privilegiada, acessar, então, espaços formativos, né, que se construiu como referência, a gente pode discutir o que é isso, mas naquele contexto eram referência, isso era quase viabilizar esse processo de branqueamento. Então, tu tinha essa ideia. Então, bom, se tu tá fazendo isso, tu não vai falar daquilo, né? Porque tu tá num movimento num outro sentido. Então, eu não tive, né, por óbvio, enfim, na infância e na adolescência, como tu trata, e como tu perguntaste, enfim, por conta disso. E aí, Maria Aparecida, eu tenho uma coisa que é da minha formação, e é uma coisa que dói muito, né? A escola, para mim, foi perversa, né? Assim, as piores memórias que eu tenho, e eu sou a pessoa que gosta de estudar, né? Assim, a minha formação mostra que estudar não é um problema para mim, tá? Apesar da escola. Então, assim, eu posso dizer isso. Apesar da escola de educação básica, né? Assim, a questão de estudar, ela foi um divisor de águas, efetivamente, na minha trajetória. Frequentei, por uma condição pessoal, familiar, né, que eu volto a dizer privilegiada, frequentei escolas confessionais, toda a minha formação foi em escolas confessionais e também em escolas e universidades confessionais, né, porque eu sou egressa de Unicinos e PUC, né, então, assim, instituições que têm uma tradição nesse sentido, mas, obviamente, eu era a única negra, né, eu era a única negra, e naquele momento eu não percebia, Aparecida, essa questão, tá? Porque também a escola confessional tem todo um discurso humanitário, né? Então essas coisas ficam muito mais veladas, tá? Por conta disso. Mas hoje, eu rememorando experiências, é evidente. Eu era a única, eu e a minha irmã,
tá? Então, a minha irmã é 2 anos mais nova do que eu, enfim, nós éramos as únicas negras na escola. E nós tínhamos uma outra característica que dificultava a nossa pertença. O meu pai se mudava muito, né? Nós nos mudávamos muito. Então, nós não ficávamos muito tempo nas escolas, então isso também dificultava vínculos, nós éramos quase sempre estranhas naquele lugar ou de passagem. Então, isso também foi um complicador. Mas a escola, efetivamente, para mim, foi uma tragédia. A universidade me salvou, né, Maria Aparecida? Por isso que, assim, a universidade me salvou. Tá? Foi na universidade, daí foi na militância, né, juvenil, pensando espaços, e aí na minha trajetória eram espaços vinculados basicamente à igreja, né, as pastorais sociais da igreja, né, eu participei ativamente, né, das pastorais universitárias, né, dessa tradição, porque, bom, vinha de uma tradição confessional e frequentei universidades confessionais. Então, eu costumo dizer que foi efetivamente aí que eu descobri. Tá? Que eu descobri essas questões, obviamente eu sabia, mas eu pude ver o alcance disso e principalmente como isso me atingia. Tá? Então eu lembro que estudei muito a própria discussão na escola, na educação básica e história, que eu sempre gostei, enfim, do movimento de direitos civis nos Estados Unidos. Eu lembro de estudar isso, sei lá, no 9º ano, depois no ensino médio, enfim, mas aquilo não tinha um sentido. E aí eu vou retomar isso, eu vou retomar essa atuação do movimento negro, né, dos Panteras, e aí pensando a própria atuação do movimento negro no Brasil, na universidade. Então a universidade para mim foi absurdamente importante, né? Absurdamente importante, não só como esse espaço de trabalho que é o que eu exerço hoje, mas como um espaço formativo, né? Então, da minha infância isso não era uma tônica, enfim, né? Só muito recentemente que ganha esse. E eu acredito que o que imperava, a ideia cultural que imperava era aquela de que é negro, mas com alma branca. Sim, tu estás num processo, né? Como tu estás ascendendo socialmente, não é razoável que tu ascendas socialmente sendo um negro, né? Então, quando tu vai ascendendo, tu vai branqueando, que é um fenômeno sociológico, né? E daí tu tem, então, essa discrepância, né? Então, inclusive, era um assunto tabu, assim, né? Era um assunto tabu. Eu lembro que a primeira vez, Maria Aparecida, e olha que coisa, hoje eu fico pensando, sei lá, tinha acabado de ingressar na universidade, tinha uns 17 anos, enfim, e aí eu lembro de pensar, assim, e lembro do momento que eu pensei assim, eu sou negra. Eu lembro exatamente disso, eu sou negra. Olha que coisa, né? O meu primeiro curso foi Direito também, então, assim, pouquíssimos colegas, enfim, mas ainda era algum dos que mais tinham, e eu lembro de pensar isso, eu sou negra. E aí eu lembro, Maria Aparecida, de comentar isso com a minha avó paterna. A minha avó paterna, acho que só sabia assinar o nome, então, assim, bem alfabetizada era, né? Nesse contexto. E eu lembro de comentar com ela isso, assim, né? De um dia chegar e comentar com ela, assim. Para mim, tinha sido uma descoberta, né? O que Paulo Freire diz, a tomada da consciência, né? Pensando no Freire. Então, para mim, era esse processo, e eu lembro de comentar isso com ela e eu falar exatamente isso, assim, vó, eu sou negra. Maria Aparecida, eu lembro da reação dela. Ela me olha com pena, Maria Aparecida. Ela me olha com essa sensação. E ela diz assim, não, minha filha, né? Ela me chama, não, minha filha, tu é moreninha. Nossa. Mas ela dizia isso, Maria Aparecida, para me conformar. Na verdade, obviamente, né? Imagina, 18, 19 anos. Para tentar te proteger. Exato. Aí eu disse para ela assim, vó, não, vó, né? Eu lembro que fui hostil com ela, nesse sentido assim, eu disse, vó, eu não sou moreninha, eu sou negra. Ela silenciou com piedade, silenciou com dor e silenciou a partir de uma memória, né? Então, assim, é muito triste isso, né? Muito. E, obviamente, hoje eu fico pensando, talvez hoje eu tentasse explicar para ela, né? O que era ser uma coisa, o que era ser outra. Na época, né, desse ímpeto juvenil, eu lembro que eu, assim, fui, inclusive, hostil, assim, né? Como quem diz, não, vó, tu não compreende, enfim. E ela silenciou, né, Maria Aparecida? E eu sinto que é um silêncio de resguardo, que é um silêncio de proteção. De preocupação. De preocupação, né? De preocupação do que mesmo era ser isso, né? Então, tu imagina o que mesmo era ser isso há 80 anos atrás, enfim, né? Hoje ela teria 100 e poucos anos.
Então é de uma dor dilacerante, né? E aí fico pensando nas crianças e fico pensando na escola, em que estrago a escola faz e continua fazendo, né? Por isso o compromisso com a formação de professores e professoras. O pior é isso, né? O que continua fazendo. Tu estava falando e eu vou lembrando do vídeo, até apareceu que deu no Fantástico, da menininha, né? Que ela olha para Pequena Sereia e diz, ela é negra. Nossa, aquele vídeo assim, ó, me tocou assim, ó, profundamente, porque ela Ela olhou é como aquela... ou eu posso ser como ela. Eu acho assim, ó, eu fico imaginando, como a gente já falou, né, que a gente não tem como se colocar na dor no lugar do outro, mas eu fico pensando, 17 anos, tu não tinha identificação, porque tu percebia as pessoas brancas, tu via que tu não era branca. Eu via, mas eu não tinha um lugar, né? A ideia do sem lugar, assim, eu não tinha um lugar, porque eu sabia que eu não pertencia àquilo ali, e isso era dado, mas eu estava ali, então, é quando tu fica à margem, né? Então a minha memória de escola é horrível, porque é essa escola nesse sentido. E aí também, né, tu és docente tu não se também. sentia pertencente àquele lugar. Não, tu é docente, e aí trazendo uma questão que sempre me comove, sempre me mobiliza, enfim, uma questão que está muito em moda na formação de professores, né, Maria Aparecida, é uma discussão de pensar memoriais, tá? A ideia de memorial, de como tu te constitui, enfim, é uma questão que, metodologicamente, na formação de professores e professoras, né, então, no programa de educação ou de ensino, é uma questão muito forte. E eu me impressiono, Maria Aparecida, cada vez, e aí me deparo frequentemente com isso, porque estou sempre na condição de estudante, né? Então, vira e mexe, eu estou ali como estudante, e aí alguém me pede uma atividade, um trabalho, quando solicitam um memorial. Eu lembro que a primeira vez que solicitaram um memorial, eu lembro que eu fiquei muito incomodada, né? E aí eu perguntei, então tu imagina, eu com 50 anos, né? Então, tinha 50 anos, agora tem 55, mas assim, eu lembro de ter perguntado assim, eu posso falar da universidade, né? E a professora, né, que é minha colega do CE, disse, não, Leonice, é para falar da educação básica, enfim. Eu disse, meu Deus, mas a escola acabou comigo na educação básica. E aí eu pensei, eu vou dizer isso, mas me causou dor, obviamente, enfim, mas eu disse, né, de uma escola horrível, enfim. E a minha surpresa, Maria Aparecida, é que as narrativas dos meus colegas, predominantemente das colegas, acho que era um colega, homem, enfim, eram narrativas absolutamente positivadas da escola. Então, eu lembro que eu fiquei pensando quando se socializavam esses memoriais, eu lembro de ficar pensando, meu Deus, em que mundo essa gente viveu? Porque eles são contemporâneos, né, da mesma escola, e eu ainda tive o privilégio de estudar em escolas de elite, enfim, e que mundo essa gente viveu? Porque é uma escola romantizada, Aparecida. Eu lembro da minha primeira professora que pegou na minha mão, que eu dei uma flor, que eu não consigo, ela fez um estrago tão grande que quer dizer, na verdade eu pressuponho que isso nunca tenha acontecido, né? Porque eu não lembro, né? E penso que isso não é um apagamento, eu imagino que nunca tenha acontecido de eu pegar na mão da professora, ou de essas narrativas que aparecem, né, nas narrativas das colegas, principalmente. Então, é bastante complicado isso, né? Para que serve a escola? Para que serve a educação? Só eu bato na mesma tecla, porque eu tenho uma preocupação também com a formação de professores. E eu acredito assim, ó, que a educação básica, ela é a que é a mais cobrada. O olhar é para a educação básica, mas os recursos são os menores, toda a infraestrutura, tudo é menor, sem falar no salário dos professores, a carga horária, tudo a pior que possa existir é na educação básica. E não adianta pensar em transformar a educação lá da escola sem pensar na formação de professores. É inverso o processo, tem que mudar a formação de professores. Porque o professor que vai estar lá na escola, a formação dele é aqui.
Então, ele vai acabar reproduzindo o que os professores daqui fazem lá, ou os exemplos que eles tiveram quando eram alunos. Então, não adianta pensar em transformação da educação sem pensar na formação de professores. É aqui que mora o problema. Eu costumo dizer isso também, né? Isso que tu fala é importante. E aí, por conta disso, uma cruzada, né, que eu vivo de formação de professores. Em diferentes áreas e fazendo todas as licenciaturas que eu posso e que eu me sinto capaz, porque eu não me sinto capaz de fazer nada das exatas, né? Eu não me aventuro por química, física, matemática, não consigo, então eu fico cobrindo as humanas e sociais, enfim, né? Mas eu costumo dizer isso, né? É absolutamente central, porque eu costumo demandar aos meus colegas sobre isso. Eu digo para os meus colegas, se nós não conseguirmos expor os nossos estudantes aqui a essas temáticas que são candentes, ele não vai fazer mágica na escola. Não tem como tu imaginar que ele vai chegar lá no estágio, ou que ele vai chegar, né, como profissional. Ele vai fazer mágica. Ele vai... Eu aqui não saio da minha disciplina, né, Maria Aparecida? Eu dou isso, só dou isso, não falo sobre outra coisa, papapá. E aí eu quero que o meu estudante transversalize. E tem aulas criativas, inovadoras, mas aqui humanos, dentro as e que aulas... traga gênero, e que traga educação nas relações educacionais. De que jeito ele vai fazer isso? Ele não vai fazer. Ele não vai ter referência. Porque eu não dei nenhum elemento. Então, o grande convite, o grande desafio é isso. E reiterando o que tu fala da educação básica, eu tenho feito, então, assim, nesse sentido, também uma cruzada, no que diz respeito à educação nas relações étnico-raciais. E eu faço o quê? Eu tenho um projeto, do qual eu muito me orgulho, enfim, que é o Daruê Malungo. O Daruê Malungo, a palavra Daruê Malungo significa, na língua iorubá, luta companheiro. Tá? E aí o projeto é, então, Daruê Malungo, enegrecendo a formação de professores e professoras na UFC. O Daruê, né? Eu chamo ele de Daruê. E eu me ofereço, Maria Aparecida, para entrar nas aulas dos meus colegas e dar aula e falar sobre isso. Devo te dizer que alguns me recebem e outros me ignoram solenemente. Tá? Me ignoram no sentido, inclusive, de eu dizer assim, olha, talvez eu possa, se tu tiver algum compromisso, enfim, né, tu quiser que eu fique com a tua turma, enfim, eu posso ficar, enfim, né. Eu vou ver, Léo, muito interessante, mas eu vou ver, eu vou botar no meu planejamento do semestre que vem. Nunca mais, né, Aparecida? E eu sou professora de didática, e eu fico pensando, nossa, se eu tenho um planejamento tão engessado, a coisa tá complicada, né? Mas enfim. Mas o aluno tem que ir lá na escola e dar jeito, e dar conta, jeito dar e ser conta criativo. de tudo. Pedagogo é sinônimo de criatividade. E aí, né, a ideia de tema gerador acabou de acontecer, ele já tem que incorporar, porque é isso, enfim. E nós não. E aí, nesse sentido, devo dizer e devo elogiar de público isso, porque é importante que se elogie. Uma ação que tem sido feita no Poli, então, pensando em educação básica, tá? Pensando na universidade, a nossa rede de educação básica no Poli, tenho feito também alguns contatos no CETISM, mas no Poli esse processo está muito adiantado, de trabalhar com essas questões. Então, eu tenho trabalhado direitos humanos e tenho trabalhado educação das relações étnico-raciais a partir da proposta de duas colegas, né, duas professoras de educação básica, enfim, a professora Cândida e a professora Kelly, numa disciplina que o médio do Poli tem, que é conversações contemporâneas. Eles têm uma disciplina que é um guarda-chuva, né? Inclusive elas, seria interessante trazê-las para elas falarem sobre isso, enfim. É um guarda-chuva, essa disciplina, conversações contemporâneas, e aí elas trazem temáticas, trazem temas, e elas têm feito um compromisso, Maria Aparecida, de discutir educação nas relações étnico-raciais e direitos humanos. Sabe, as duas tomaram isso como um propósito, as colegas tomaram isso. E aí a gente tem feito essa formação, né? E aí a semana passada, enfim, eles encerraram o trimestre, né? Foi o último dia do trimestre, e aí eles fizeram uma entrevista, né? E aí eu conversei sobre eles, falei sobre isso, sobre a minha memória escolar, mas é desafiador, tá? Então, assim, nós não temos, quer dizer, eu posso dizer objetivamente, né? Que não há uma receptividade efetiva por parte dos colegas, levando em conta o tamanho do problema. Tá? Então, eu não estou dizendo que não haja, mas assim, quando tu avalia o tamanho do problema a enfrentar, essa adesão teria que ser maior, então não é, né? Ela ainda é pontual e incipiente,
E nós temos, então, uma escola de educação básica que tem uma experiência importante, né? Que aí eles pedem apoio para nós. Então, assim, eles têm feito coisas, Maria Aparecida, que precisam ser divulgadas. Ai, Tá? vamos, Então, vamos, indico as duas aham. colegas, a Kelly e a Cândida, para Vamos, falar. já Algum vou. estudante também, né? Que falasse, porque é muito importante. Tá? É muito importante. Não, com certeza vamos divulgar. Eu sempre falo que eu saí da educação básica, mas a educação básica não saiu de mim. Que Eu ótimo. acho que assim, ó, a experiência que eu tive são 22 anos, é quase uma vida, né? Mas o que eu percebo assim, ó, que agora é uma crítica bem direcionada à universidade, que a universidade não valoriza o professor da educação básica. E eu digo por quê? Nem nos concursos para professor da universidade, os 22 anos de experiência, ele não conta. Então, assim, ó, nossa, eu vou fazer um concurso para trabalhar na formação de professores, mas a minha bagagem como professora da educação zero. básica não conta. Então, eu acho que muita coisa precisa ser repensada, senão a gente volta lá no início da nossa entrevista. É só teoria. Na verdade, assim, Aparecida, né? Também contribuindo, né, para essa questão, isso que tu fala é muito importante. Eu sou de um departamento, Maria Aparecida, que é o departamento de metodologia de ensino. Nós somos responsáveis por didática e por estágio. Tá? Olha a gravidade disso. Tá? Estágio e didática. Tá? E não há uma exigência de experiência na educação básica. Porque isso era o pré-requisito, né? Eu vou trabalhar com a escola, eu vou trabalhar lá, né? Nesse movimento direto, enfim, e não tem isso. Né? Não tem. Então, assim, penso que para nossa, isso seria fundamental, que tu tivesse professores que tivessem um mínimo de Concordo familiaridade com a plenamente. educação básica. Não temos. Então, além de não valer, mas aí a gente precisa fazer uma distinção, né? Tenho acompanhado para esta área específica, para as áreas de metodologia. As estaduais do Paraná, todas a rede, né, das estaduais do Paraná, todos os concursos para ensino, tá? Então, ensino de sociologia, ensino de física, ensino de matemática, enfim, exigem experiência na educação básica. Tá? Algumas 2 anos, Nossa. algumas 5 anos, enfim, porque é isso. Tu vai trabalhar com metodologia. Tá? Não, e eu acho que chega assim a beirar a hipocrisia, né? Porque, nossa, nós valorizamos, né? Nossa, que legal! Mas na hora nem a experiência é valorizada. Então, realmente, eu acho que muita coisa precisa ser repensada para não ficar só na Da teoria, descolada, enfim, da empiria. Agora um pouquinho sobre a inclusão dos PCDs. O que a escola pode fazer para que ela realmente aconteça? E ampliando um pouquinho, não só o aluno com deficiência, mas como a escola pode ter um espaço antirracista, Antissexista, anticapacitista. Exatamente. Na verdade, assim, a temática das pessoas com deficiência, do capacitismo, né, como uma desigualdade, elas têm me mobilizado e elas fizeram com que eu fosse para o curso de Educação Especial. Né? Eu sou graduanda no curso de Educação Especial da UFSM, buscando isso, buscando entender rigorosamente isso, enfim. E aí eu me deparo, Maria Aparecida, com um contexto que me surpreende e me apavora, que é o contexto de como estas áreas, como a Educação Especial, tem uma tradição muito médico-clínica, tá? E pouco sociológica. Tá? Porque eu saio das ciências sociais, eu vou buscar isso. Tá? E como então tu tem uma tradição, o campo, né? Pensando o campo de conhecimento, ele tem uma tradição muito da incapacidade, da impossibilidade. Então tu vê o corpo, né? Entre aspas, imperfeito, tá? Então tu vê o corpo, entre aspas, inadequado,
porque tu pensa isso, ele é inadequado para isso, ele não é capaz disso, ele não aprende isso, ele não vai conseguir. É sempre a partir disso, né? Do que tu não conseguirá fazer, do que efetivamente, né? É visto as deficiências e não A pessoa, possibilidades. não a potencialidade desse sujeito, enfim, né? Então, isso é uma característica. E, efetivamente, isso está colado, então, à discussão do capacitismo, que também é estruturante e inviabiliza a inclusão, ela está atrelada a essa ideia da falta, da inadequação, enfim, né? Há uma ideia realmente de desajustes, tá? Para todos os aspectos. E, nesse sentido, o desafio de uma inclusão, de uma educação inclusiva, que dê conta, então, dessa diversidade, porque quando a gente pensa em inclusão, a gente pensa todas as diversidades, não só a educação especial. A educação especial é uma manifestação da inclusão, né? Pensada especificamente para PCDs. Porque a ideia é que a escola possa ser anticapacitista, antirracista, antimisógina, antimachista, enfim, né? Antixenofóbica, enfim. Então, os desafios da inclusão é pensar isso, é pensar esses sujeitos sempre a partir das suas potencialidades e pensar que os diferentes sujeitos, né, que nós, como diferentes humanos e humanas, temos potencialidade diferente, tá? Então, acabo de dizer, tem uma habilidade, enfim, para estudar, para ciências humanas, enfim, né? Mas me apavora me parar na frente da fórmula de Bhaskara. Eu também. Então, assim, chip. não existe a possibilidade de eu fazer isso. Então, eu sou incapaz de fazer isso. Mas isso não significa que eu não possa fazer outras coisas, tá? Então, o desafio é isso. O desafio da escola é pensar isso. O que, de fato, este sujeito é capaz de fazer. E pensar a partir disso, né? Pensar parâmetros a partir disso e, nesse sentido, pensar, então, a combinação de desigualdades. Até tem aquela frase do Boaventura de Souza Santos que eu acho assim, ó, fantástica. Temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza. E temos o direito de ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades. Exatamente isso. Então, nós somos herdeiros, né, da história, né? Nós somos herdeiros de uma tradição que é iluminista, né, que é da modernidade, da igualdade, mas uma igualdade que homogeneiza, né, que padroniza e, como diz Boaventura, desqualifica, tá? Porque ela te torna algo disforme, né? Ou, efetivamente, a diferença também é tratada para nos desqualificar, porque tu é mulher, porque tu é negra, porque tu é indígena, porque tu é PCD, então nós não lidamos bem com isso. Então, os nossos desafios é como a gente equaliza isso, né? Como eu demando a igualdade, quando eu demando a diferença, quando eu demando a equidade. O grande convite é que a gente possa pensar essas coisas. Perfeito. Professora Leonice, infelizmente está acabando o nosso tempo. Olha, que conversa gostosa e assim, eu dei muitas aprendizagens. Realmente gostei muito, mas gostaria, para encerrar, que deixasse uma mensagem, as palavras finais aos nossos ouvintes. Eu agradeço muito, né, o convite para pensar e para dividir leituras de mundo, impressões de mundo e sonhos de mundo, né, também nesse sentido. E aí queria pensar isso, né? Queria pensar o nosso compromisso com a educação, né? Na verdade o meu, com a formação de professores, né, específico, mas com a educação básica, como tu refere, da importância dessas parcerias, da importância dessas trocas. Nós, docentes de educação superior e os docentes de educação básica, sabemos muito sobre coisas diferentes, tá? E a gente precisa, e são coisas complementares, então são coisas que precisam nos aproximar. Diria isso, e aí diria, né, nesse sentido, desse esforço de construir um mundo, né, mais equânime. Queria destacar também, não falei, da minha atuação no importante núcleo aqui, convidar as pessoas para se informarem, para se inteirarem, enfim, que é efetivamente o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, né, os NEABIs, que são espaços de estudo, de pesquisa, de ensino, de troca, de acolhida, enfim, destes grupos, enfim, né, historicamente vulnerabilizados. E o convite é que a gente se mova. Cumprimento também, né, o CTE por essa
preocupação, enfim, de dar conta, tá? Ou de tentar compensar, minimizar aquilo que a formação inicial não consegue. Tá? Então, assim, essas formações plurais, diversas, enfim, né, cumprem esse papel, tá? De minimamente dar uma entrada, né, para questões que, obviamente, não vai resolver nesse sentido, enfim, mas que por escolhas, por omissões, por ações, enfim, a formação inicial não deu conta. Então, cumprimento e agradeço a possibilidade dessa partilha com vocês. Prof. Leonice, eu que te agradeço assim, ó, imensamente pela disponibilidade e o carinho de estar aqui conosco. Então, te agradecemos, esperamos que possamos continuar essa conversa em mais momentos. Bom, o nosso TMOV vai ficando por aqui. Eu sou a Maria Aparecida Zolim, pedagoga da CTE UFSM e apresentadora do programa TMOV, aqui na Rádio Universidade 800 AM UFSM. O TMOV conta com a produção da comunicadora social Luísa Peixoto e da diretora da CTE Lisiane Miller. Trabalhos técnicos de Giano Al e direção de rádio de Jonathan Ferreira. Você pode ouvir novamente essa e as outras edições do nosso programa no YouTube. Acesse lá youtube.com/capacitação digital UFSM. Lembrando, sem o tio e sem o cedilha. Se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe. Nós estaremos de volta na próxima semana, falando sobre os temas emergentes em movimento, aqui pelos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. Obrigada pela sua audiência, uma semana leve e feliz e até semana que vem.